Bom dia, meus estudiosos, bem-vindo a mais um Lesa, ao sofá de casa. Estamos aqui para fazer o fechamento da nossa lição de número 5, que estamos falando sobre o maldito dia, quando Jó amaldiçoou o dia em que ele nasceu, certo? Então, só para você saber, hoje é sexta-feira, 28 de outubro, que é o fechamento dessa lição. Nós tivemos nosso verso temático da semana, que está em Apocalipse 4, verso 11, tá? Que fala alguma coisa sobre porque Deus merece algumas coisas, as coisas com poder e honra, por que as coisas vieram a existir, certo? Por que foi que as coisas existem, etc e tal, ok? Então vamos ver agora, que a gente falou essa semana tão negra e ontem foi um dia tão, a gente pôde terminar de uma forma tão melhor, como a gente vai fechar então hoje essa semana, certo? Vamos parar de falar do sofrimento focado em Jó e vamos ver o que vem amanhã também, tá bom? Então vamos lá. Em uma era tão excepcionalmente iluminada pela ciência e a razão, as boas novas do cristianismo tornaram-se uma estrutura metafísica cada vez menos convincente, um fundamento menos seguro sobre o qual construir a vida e menos psicologicamente necessário. A absoluta improbabilidade de toda sucessão de eventos se torna dolorosamente óbvia. Que um Deus infinito e eterno repentinamente tivesse se tornado um ser humano em lugar num momento histórico específico, apenas para ser vergonhosamente executado. Que uma pessoa tenha vivido durante poucos anos, há 2 milênios, em uma nação obscura e primitiva, em um planeta hoje conhecido como uma porção de matéria relativamente insignificante, que gira em torno de uma estrela, entre bilhões de estrelas no universo, impessoal e inconcebivelmente vasto. E que tal acontecimento indistinto tivesse um grande significado cósmico e eterno. Tudo isso não mais poderia ser uma crença atrativa para homens racionais. Era completamente improvável que o universo como um todo tivesse muito interesse nessa minúscula parte de sua imensidão. Sob os holofotes da exigência moderna, pela confirmação pública, empírica e científica de todas as declarações de crença, a essência do cristianismo perdeu seu vigor. Isso Richard Tarnas escreveu em Paixão pela Mente do Oeste, publicado pela Nova York, pela Ballantine Books, em 1991, para você ver, 1991, estamos em 2016, se você está acompanhando esse vídeo no lançamento, e na página 305. Qual é o problema com esse pensamento? O que o autor está omitindo? Quais são os limites do que a ciência e a razão podem conhecer sobre a realidade de Deus e de seu amor por nós? O que isso nos revela a respeito da necessidade da verdade revelada que a ciência e a razão humanas não podem obter por si mesmas. Tá? Então nós temos aí esse problema do fato de hoje tudo tem que ser cientificamente comprovado em muitas coisas, e assim, eu sempre acho isso um pouco polêmico, vou ser sincero. Eu sou, por natureza, uma pessoa voltada para exatas e não humanas. Então, sempre que toca um pouco assim na ciência, eu fico meio confuso, porque o método que a gente enxerga a parte de exatas, a ciência bruta ou ciências aplicadas, é você conseguir usar isso para explicar fenômenos que você já conhece. Você cria polinômios, você cria teoremas, você cria explicações para eventos dos quais você já conhece. E dificilmente você vai criar explicações para eventos que você não conhece. Às vezes você pode conseguir criar um evento que explica alguma coisa que você descobre que ela existe. Ou você descobre que você pensava que isso seria captável, aconteceu com as ondas gravitacionais há muito tempo atrás. Então, você tem todos esses dados. Isso tudo é feito para explicar a mecânica que a gente conhece que existe. Tipo, eu não entendo essa mecânica como ela funciona, mas eu quero explicar por que ela funciona. Você não consegue criar uma forma para criar uma mecânica que você desconhece. Então você fica assim, existem fatores que você desconhece, mas você sabe que funciona desse jeito. Você tenta criar vários teoremas, existem vários, até que um cara tenta defender, às vezes ele é aprovado pela ciência, e você vai até descobrir quem que estava certo. Então, você não tem explicações para os pontos omissos.
Você só vai ter o dia que você captar alguma coisa de verdade, que se descobrir. No caso do cristão, o ponto crítico é a volta de Cristo. Para quem estuda a Bíblia, o ponto crítico é a volta de Cristo. Então, é mais ou menos como se você pudesse montar milhões de teorias e você não ter essa comprovação até que o dia efetivo em que elas são captáveis, medíveis e mensuráveis acontecesse. Então eu vou usar muito exemplo recente que é das ondas gravitacionais, porque, de novo, Einstein falou que existia o fenômeno, que isso deveria ser feito, que deveria ocorrer, mas a gente não era capaz de medir, a gente não era capaz de captar e precisaria de um efeito muito grandioso acontecer, específico, para que isso fosse captado com o que a gente tem de equipamento hoje. E onde isso aconteceu, ele foi captado, e aí se comprovou que era verdade. Mas até então, essa é uma teoria que não servia muita coisa para ninguém, porque muitas pessoas falavam, ele pode estar certo, ele pode estar errado, eu não sei. Então vamos ignorar, vamos deixar guardadinho aqui no canto, se precisar. Ok? Essa pessoa que tivesse defendido isso com unhas e dentes, aí quando comprovassem, chegasse o dia da medição, assim, fizessem a comprovação de que existem, empiricamente, eles iam falar assim, tá vendo? Eu sempre soube, eu estava certo, vocês são um bando de ignorante, entendeu? Aconteceria isso. Então eu diria que isso para o cristão é o mesmo efeito da segunda vinda de Cristo. O cristão vai acreditar. Ele vai ter, sim, os indícios dele, as coisas que ele acredita, e assim como a ciência vai ter as dela, e a gente vai saber o dia que for ser comprovado empiricamente a existência de Deus e que toda aquela história é verdade, que é o dia da volta de Cristo. E nesse dia, o cristão vai olhar para todo mundo e falar, meu, vocês são, por que vocês foram esse tempo todo esses ignorantes? Por que vocês negaram tudo isso? Entendeu? Não que o cristão vá fazer isso, necessariamente, tá? Mas que, como pode ser triste, porque é isso que a gente imagina, o cristão tem essa tendência, a gente tem essa tendência não, essa honestidade de imaginar como vai ser triste, porque a ideia do cristão não é ser melhor, a ideia do cristão é o quê? É ser aquele que vai levar a verdade para as pessoas. As pessoas que ouviram e que não aceitaram, a gente fica triste porque isso não aconteceu. Triste para as pessoas serem duras, terem um coração duro e não quererem enxergar. Mas a gente sabe que cada um tem o direito de escolher aquilo que quer. Tá bom? Bem, pessoal, eu já falei demais, tá? Mas é que porque sempre que toca esse negócio de ciência eu acabo ficando meio... Eu me questiono. Porque... Não me questiono minha fé, me questiono por que a ciência é tão flexível com as teorias que ela mesma cria e tão arbitrária e ditatorial quando se diz a outras teorias que não vêm dela diretamente, que é, por exemplo, dito, de crenças e religiões. Por que ela é tão... Isso é mentira, isso é mentira, isso é mentira. Mas você cria várias teorias e precisamos comprovar, precisamos estudar mais, talvez daqui a 20, 30, 40 anos. Certo? Bem, vamos lá. E agora a gente tem 4 questões aqui para reflexão. Eu acho que já deixei vocês com muita coisa para refletir no assunto, com o que eu falei, mas vamos colocar as reflexões aqui do estudo. Primeira, como você responderia a pergunta de o que é o homem e como sua resposta seria diferente daquelas pessoas que não creem em Deus e na Bíblia, tá? O que você crê de diferente que a Bíblia e Deus, que você acha que acredita, né? Faz você responder diferente a pergunta de o que é o homem. Questão 2. Certamente os mortos vão além da morte, escreveu Cormac McCarthy. A morte é o que os vivos levam consigo, porque nossa compreensão do que ocorre após a morte deve nos confortar quando que os nossos entes queridos podemos obter um pouco de consolo em saber que eles estão em paz, descansando, livres das fadigas e preocupações da vida. Certo? Então, o que a gente pode imaginar? Se ajuda alguma coisa a gente imaginar que a morte é um descanso. Terceira questão. Por que mesmo nas situações mais miseráveis, a maioria das pessoas se apega à vida, ainda que ela pareça muito ruim? Discutimos isso essa semana também. E o nosso último ponto é, o que a cruz ensina sobre o valor da humanidade? O que a cruz ensina sobre o valor do conjunto de pessoas chamada humanidade, ok? Bem, pessoal, esse foi o estudo de hoje. Queria te lembrar do ano bíblico. O ano bíblico é Lucas 23 e 24, ok? Lucas 23 e 24.
Ok? Bem, muito obrigado pela sua audiência, pela sua paciência. Deixa seu poesézinho aí no vídeo se você puder, ajuda pra caramba. Se inscreve no canal se não tiver inscrito, compartilhe esse vídeo se você puder e eu espero te ver amanhã pra gente começar um novo estudo. Espero de um assunto um pouco mais leve, quem sabe, um pouco mais agradável, um pouco mais tranquilo e a gente possa desenvolver isso com um pouco mais de, eu diria, descontração, tá bom? Bem pessoal, então um grande abraço mesmo, te espero ver amanhã e tchau, tchau.